Fala, rapaziada do Mundo História, do Mundo Edu, eu sou o professor Bussunda. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar mais algumas coisinhas muito importantes para as tuas provas de Enem, vestibular e afins. E hoje o nosso assunto é Segundo Reinado, a parte 1. Vamos lá, toca a nossa vinhetinha e vamos estudar. Olha só, moçada. Nós adentramos hoje ao período de estabilização da monarquia no Brasil, visto que o primeiro reinado ele foi uma complicação. O período regencial também foi uma complicação. Revoltas, crises econômicas, tudo isso assolou os primeiros 30 anos depois da independência. Mas no segundo reinado nós teremos a estabilidade. Serão quase 50 anos, moçada, de Dom Pedro II no poder, conduzindo a monarquia brasileira para a sua estabilidade. Mas também, por ser um período bastante extenso, a gente acaba dividindo em alguns momentos este segundo reinado. Nós temos, por exemplo, moçada, a divisão padrão do Gilberto Cotrim, que é um historiador brasileiro, que ele coloca o seguinte, ó, de 1840 a 1850, o período da pacificação dentro do segundo reinado. De 1850 a 70, o período da conciliação, quando ocorreram aí as conciliações entre os partidos políticos e ao mesmo tempo também ocorreu a modernização com o sucesso do café e com a Era Mauá. E por fim, de 1870 a 89, o declínio, que foi, rapaziada, logo depois da Guerra do Paraguai, quando a monarquia enfrenta um monte de problemas e acaba por sucumbir em 1889. Rapaziada, eu acabei dividindo daí o segundo reinado em 4 aspectos principais, que serão a política, a economia, a política externa e depois o declínio. 2 desses aspectos, a política e a economia, a gente vai ver nessa nossa aulinha de hoje. Então, moçada, vamos trabalhando por partes aqui o segundo reinado para procurar entender o processo que aconteceu aqui dentro de nosso país. Começamos, moçada, falando dos eventos políticos aqui do segundo reinado, porque ele começa em 1840 com a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, que aos 15 anos se tornava imperador. Só que muita gente chama essa antecipação, na verdade, de o golpe da maioridade, que teria sido dado pelo Partido Liberal que desejava chegar ao poder. E, moçada, sob certo aspecto, tem lógica a ideia de o golpe dos liberais, porque o Dom Pedro II, muito jovem, assumiu o poder e deu cargos para quem? Para os liberais. Donos de monte de cargos em províncias e cargos administrativos burocráticos imperiais, os liberais mais ou menos que conduziram as eleições em 1840, que ficaram conhecidas como as eleições do cacete. Gente, as eleições são assim chamadas por causa da violência. Nós tínhamos na época o voto a descoberto, ou um voto aberto, era o voto não secreto, e como os liberais conduziam o processo eleitoral, eles usavam da violência para angariar votos para os seus deputados. Para muitos historiadores, na verdade, moçada, o processo de eleições do cacete, ele marca todo o segundo reinado, porque diversas eleições tiveram esse processo de violência durante as votações. Mas olha só, rapaziada, nós estamos falando de um partido que é um dos maiores aqui do Império e, na verdade, divide o poder com outro partido, que é o Partido Conservador. E nós precisamos entender o que esses partidos almejavam, na verdade, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Existe uma frase daquela época, moçada, do segundo reinado, que dizia o seguinte: não havia nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder, e nada mais parecido com um liberal do que um conservador na oposição. Entendeu? Significa, moçada, que na verdade, vira e mexe, eles eram a mesma coisa. E na verdade eram. Moçada, teve um jornalista da época que cunhou uma expressão que a gente usa até hoje. Eram tudo farinha do mesmo saco. Assim, olha. Ainda bem que hoje, entre os grandes partidos, é bem diferente. Mentira! Mas, moçada, vamos analisar sociologicamente esses partidos. Nessa época que nós falamos, quem podia votar no Brasil
era apenas quem tinha uma renda bastante elevada, conforme tinha sido colocada na Constituição de 1824. Era pouco mais de 2% dos brasileiros que realmente tinham direito a voto. E ainda dentre desses, muitos poucos poderiam se candidatar, porque a renda para se candidatar deveria ser mais elevada ainda. Então, quando a gente fala dos partidos e dos caras que se candidatavam a deputado ou senador no Brasil daquele momento, a gente está falando de uma elite aristocrata, senhores de escravos, latifundiários e defensores dos próprios privilégios, e defendiam inclusive também o regime monárquico que defendia seus privilégios. O Partido Liberal não era liberal. O Partido Liberal era conservador e o Partido Conservador também era conservador. Não eram partidos, rapaziada, que queriam realmente uma modificação social ou sequer uma modificação de governo. Mas Bussunda, mas então eu não entendo por que eles eram dois partidos, por que eles brigavam, o que eles queriam? Os senhores do Partido Conservador e do Partido Liberal queriam cargos no governo, queriam cargos na máquina pública. E ainda bem que hoje é bem diferente também. Rapaziada, conforme Dom Pedro II foi colocando cargos, foi conciliando, na verdade, esses partidos, ele acabou com os atritos entre eles. O jovem Dom Pedro II estava dando estabilidade para o Brasil. E moçada, dentro desse processo de estabilidade para o Brasil, Dom Pedro II inclusive criou o parlamentarismo brasileiro em 1847, conhecido como o parlamentarismo às avessas. Porque, moçada, assim como no parlamentarismo britânico, existiria um primeiro-ministro exercendo o poder executivo. Em tese, rapaziada, o primeiro-ministro mandaria e o rei não mandaria. Mas, lembra que na Constituição de 1824 foi colocado o poder moderador para o imperador. E através do poder moderador, ele tirava ou colocava o primeiro-ministro, ele fechava ou abria a Câmara dos Deputados e ele escolhia os senadores em uma lista conforme a vontade dele. A frase, moçada, que resume o parlamentarismo inglês normalmente é: o rei reina, o parlamento governa. E o maldito de um jornalista do século XIX aqui no Brasil disse que o que sintetizava como frase o nosso parlamentarismo às avessas era: o rei reina, ri e rói. O rapaz, moçada, ele disse que o rei reina sobre o país, ri do parlamento e rói o povo. É um maldito de um parlamentarismo fake, que passou até o final do período imperial aqui no Brasil funcionando. De qualquer maneira, moçada, Dom Pedro, dentro do parlamentarismo, concedia cargos para conservadores e liberais e acomodava os dois partidos dentro das estruturas de poder, acomodava e não se incomodava. No seu governo, rapaziada, Dom Pedro tinha controlado a balaiada no Maranhão em 1841, tinha acabado com a farroupilha do Rio Grande do Sul em 1845 e, ainda dentro desse período inicial que a gente chamou de o período da pacificação, ele vai enfrentar uma última grande revolta dentro do período do Brasil Imperial, que é a Revolta da Praieira. Moçada, a Revolta Praieira é uma revolta dos liberais de verdade lá do Pernambuco. Os liberais, moçada, que se reuniam em torno do Partido da Praia, um grupo de intelectuais que escrevia para jornais lá dentro do Pernambuco, criticando a situação do Brasil da época. Esses liberais, rapaziada, eles lutavam principalmente contra o latifúndio, já que lá no Pernambuco, 2 ou 3 famílias eram donas de mais de 90% das terras. E também a galera do Partido da Praia criticava o comércio português, visto que fazia quase 30 anos da independência do Brasil, mas os portugueses ainda monopolizavam o comércio naquela região. Em 1848, o Partido da Praia ele começa uma revolta contra o governo de Dom Pedro II, tomando diversas regiões no Pernambuco. Não temos, moçada, uma revolta que ficou marcada por grandes batalhas, por grandes embates, por um imenso número de mortos. Mas temos uma revolta marcada
pelo idealismo e pelas ideias liberais importadas da Europa que aparecem dentro dela. Na verdade, moçada, em 1848 acontecia no continente europeu a Primavera dos Povos, uma série de revoltas de caráter liberal, nacionalista e mesmo com ingredientes socialistas. E no Brasil, a gente via a praieira, que se insere também nesse contexto da Primavera dos Povos. Moçada, a praieira legou para a gente um grande documento colocado em 1849, chamado de Manifesto ao Mundo, onde que apresentava suas principais reivindicações. O Manifesto ao Mundo, rapaziada, queria o fim do poder moderador. Veja, eles não eram contra a monarquia, mas contra um rei com grandes poderes. O Manifesto ao Mundo pedia a liberdade religiosa em um Brasil que era dominado pelo catolicismo, que era monopolista. O Manifesto ao Mundo apresentava um nacionalismo econômico ao pedir a nacionalização do comércio para acabar com aquele monopólio português. E esse Manifesto ao Mundo também pedia a partilha das grandes propriedades de terra, demonstrando inclusive, moçada, alguma inspiração do socialismo utópico europeu. E o Manifesto ao Mundo pedia o fim da escravidão. Opa! O fim da escravidão não. Os caras do Manifesto ao Mundo não pediam o fim da escravidão, que é o grande furo, na verdade, desse documento bastante avançado do século XIX no nosso país. De qualquer maneira, moçada, Dom Pedro II soube lidar com a revolta, controlou-a aos poucos, prometeu algumas melhorias que não foram estabelecidas depois e conseguiu contornar a revolta praieira que em 1850 havia acabado. Com isso, moçada, fechavam-se os 10 primeiros anos do governo de Dom Pedro II, o momento da pacificação e organização e consolidação da monarquia no nosso país. O segundo reinado, moçada, ele é visto como um período de estabilidade. Nós tivemos, inclusive, esta imagem aqui, ó, que ela apareceu em uma prova do Enem, que justamente falava disso. A foto de Dom Pedro, sóbrio, sereno, já idoso, descansando em uma cadeira, demonstra a estabilidade do segundo reinado, que em oposição ao primeiro reinado e o período regencial foi o momento áureo da monarquia no Brasil. Rapaziada, começamos a década de 1850 falando de economia dentro do segundo reinado, o momento da estabilização econômica do império. Gente, era a época do café. O café aparecia como grande produto brasileiro de exportação. Na verdade, ele aparecia até desde a década de 1830, mas trouxe realmente estabilidade a partir da década de 1850. O café que começou a ser produzido, rapaziada, na região amazônica ainda no século XVIII, mas no século XIX chegou no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e lá teve a sua primeira fase de desenvolvimento da década de 1850 até o início da década de 1870. No Rio de Janeiro, moçada, o café ele ficou marcado pelos barões do café. Nós já tínhamos uma vasta burocracia imperial, muitos deles tinham comprado título de nobreza, muitos eram senadores, eram parte do império e, como forma secundária, investiam no café. Mas esses barões do café, moçada, eles não se preocuparam em desenvolver técnicas diferenciadas e em trazer mão de obra de fora e não se preocuparam em investir grande coisa no café. Por isso, aos poucos, os barões do café foram sendo ultrapassados pela burguesia do café da região de São Paulo, que a partir da década de 1870 tomou a dianteira na economia cafeeira do Brasil. Por que a gente chama de burguês, moçada? Porque o burguês é o cara com a visão de investimento, a visão capitalista. E em São Paulo, distantes do centro do poder que era o Rio de Janeiro, os cafeicultores se preocupavam em modernizar. Fizeram ferrovias para tirar o café do oeste paulista e levar até o litoral. Trouxeram imigrantes para produzir café e souberam investir em modernização das técnicas e também em algumas empresas que começavam a aparecer na região. Moçada, o café, depois do ouro, é considerado um dos grandes elementos que alavancam o desenvolvimento paulista. Pô, Suna, mas tinha ouro em São Paulo? Tu falou que era nas Minas Gerais, na aula lá do Brasil do século XVIII. Tu tá bêbado. É que assim, ó, gente, na verdade, o ouro realmente não é de São Paulo, mas
São os paulistas que muitas vezes se beneficiavam com ouro, já que Minas Gerais não tinha saída para o mar. Os paulistas pegavam produtos que vinham pelo mar e iam vender nas Minas Gerais e começaram a ganhar dinheiro. No século XIX, diretamente com o café, o ouro negro ganhava mais dinheiro ainda. A época do café se desenvolvendo, moçada, é marcada por uma modernização, principalmente na região de São Paulo e em algumas outras regiões do café. Esta época de modernização nós chamamos de a Era Mauá. Gente, a Era Mauá recebe esse nome por causa desse rapaz aqui, ó, Irineu Evangelista de Souza, que ganhou o título de Barão de Mauá depois de ter feito a primeira ferrovia do Brasil em 1854. O Barão de Mauá, moçada, é uma espécie de Eike Batista do século XIX. Ai, Bussunda, mas o Eike Batista quebrou, não dá para servir de exemplo. Mas o Barão de Mauá também quebrou. Nada mal. Porque, moçada, o Barão de Mauá é um investidor. Fez ferrovias, investiu em bancos, fez indústrias, fez um cabo telegráfico que ligava o Brasil à Europa via Oceano Atlântico e fez vários outros investimentos, mas sem apoio algum do governo. Por isso, moçada, nós falamos que vivíamos um surto industrial que não levou a uma industrialização do Brasil e vivíamos apenas um momento que o capital do café havia gerado. Moçada, temos que atentar para o seguinte: essa modernização que o Brasil está vivendo, ela se dá muito, em primeiro lugar, por conta dos capitais do café, por conta do dinheiro que o café gerava. Em um segundo lugar, por conta dos investimentos ingleses aqui no Brasil. Moçada, não é que os ingleses eram bonzinhos e queriam ver o desenvolvimento do Brasil, mas na verdade os ingleses aproveitavam a oportunidade de um mercado que melhorava, que se otimizava por causa do dinheiro do café e investiam aqui em bancos, em indústrias, em ferrovias e etc. Um dos fatores também que ajudou essa modernização foi, em 1850, o fim do tráfico negreiro para o Brasil. As empresas que outrora traziam escravos da África para cá não podiam mais trazer e tiveram que investir seu amplo capital em algumas áreas como comércio ou indústria. Em 1844, também, moçada, havia sido criada uma lei, a Tarifa Alves Branco, que elevou as taxas de importação e exportação de 30% até 60%. Antes, a taxa padrão era 15% para importação e exportação. Na verdade, moçada, a gente sabe hoje que o governo queria arrecadar mais porque o Brasil exportava e importava bastante. Mas sem querer, moçada, o governo acabou criando um protecionismo porque os investidores do Brasil antes temiam investir em qualquer indústria por medo de uma concorrência muito forte com a Inglaterra. Com uma tarifa de até 60% de importação, ficava mais fácil de se investir na área industrial ou algo assim. Claro, rapaziada, o Brasil, você deve observar, continuava um Brasil latifundiário, um Brasil agroexportador, cujo principal produto era o café, e um país arcaico e rural ainda. O que aconteceu, na verdade, é que nós começamos a dar um passinho para algum tipo de modernização a partir da época do café. Dentro desse processo de modernização, nós estamos vivenciando o processo de transição da mão de obra também. Aos poucos, moçada, foi se abandonando o escravismo e se introduzindo o imigrante no Brasil do século XIX. Moçada, a abolição da escravidão, ela tem muito a ver, por exemplo, com a pressão inglesa, que há tempos queria que o Brasil acabasse com a escravidão. A principal lógica da Inglaterra, moçada, é que o escravo ele não tem um salário, portanto ele não vai comprar um produto dos ingleses. Um trabalhador livre tem um salário e vai comprar produto dos ingleses. Claro, gente, existia também uma campanha abolicionista de setores intelectuais, mesmo europeus, e também escritores e jornalistas do Brasil que, influenciados pelas ideias iluministas liberais, queriam o fim da escravidão. Existia também a própria resistência dos escravos, que continuavam fugindo, formando quilombos, e, na época do Segundo Reinado, entravam muitas vezes na justiça contra os maus tratos impostos pelos seus senhores. Sim, moçada, se abriu uma brecha jurídica. Os escravos já podiam adentrar a justiça contra os maus tratos, ou seja, aos poucos eles vão sendo tratados como seres humanos que eram. E aí, rapaziada, vem esse detalhe. Aos poucos, a escravidão vai sendo abandonada. Um dos marcos fundamentais é 1845 com a Bill Aberdeen, a lei inglesa
que proíbe o tráfico de escravos no Oceano Atlântico. Como reflexo disso, em 1850 no Brasil nasce a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe a entrada de escravos nos portos brasileiros. Mas atente para uma coisa, rapaziada. 1850, o fim do tráfico negreiro para o Brasil, não tem nada a ver diretamente com a abolição. Quem era escravo continua escravo e quem era filho de escravo continua sendo escravo. Por isso, moçada, eu queria chamar a atenção para um evento que a gente vai estudar na próxima aula, mas a gente já cita agora. A Guerra do Paraguai de 1864 a 1870. A base do exército brasileiro, moçada, na Guerra do Paraguai foi de negros, a maioria deles escravos, e os negros basicamente salvaram o Brasil na Guerra do Paraguai. Com o fim da guerra, o próprio oficialato do exército brasileiro defendia o fim da escravidão. Jornalistas defendiam o fim da escravidão. Por quê? O escravo que tinha lutado na Guerra do Paraguai, ele tinha ganhado sim a liberdade por ter lutado na guerra. Mas e o pai, a mãe, o irmão, a família dele? Estes aí continuavam escravos. A forte campanha abolicionista pós-guerra do Paraguai, moçada, levou em 1871 a Lei do Ventre Livre, a lei que dava liberdade para os filhos de escravos recém-nascidos. Em 1885 veio a Lei dos Sexagenários. O escravo que completasse 60 anos era livre. Essa Lei dos Sexagenários é uma falta de sacanagem. Porque, na verdade, moçada, a expectativa média de vida da população brasileira na época era 49 anos. Mas o escravo que chegasse aos 60 era livre. Não obstante, o escravo, para ser livre depois de 60 anos, teria que trabalhar 5 anos como forma de indenizar o seu senhor. Mas, moçada, de qualquer maneira, não entravam mais escravos no Brasil. Os filhos de escravos que nasciam eram livres. Os escravos velhinhos ou morriam velhinhos ou se tornavam livres. E a escravidão foi gradualmente sendo abolida no Brasil, até que em 1888 finalmente veio a Lei Áurea. A abolição imediata da escravidão, a liberdade para os negros naquele exato momento, sem indenizar os proprietários de escravos. Tu sabe que foi isso que levou muitos senhores de escravos a se tornarem inimigos da monarquia, porque eles queriam que a Lei Áurea trouxesse indenização para eles. Não é estranho observarmos, moçada, que quando cai a escravidão, um dos pilares fundamentais dos latifundiários aqui no Brasil, no ano seguinte vai cair a monarquia que os latifundiários defendiam até então. Um aspecto social significativo, moçada, é o seguinte: os escravos foram sendo libertados no Brasil da metade do século XIX, mas não foram sendo incorporados aos postos de trabalho. Os negros foram sendo marginalizados. E o Brasil, na verdade, moçada, comprava a ideia europeia de missão civilizadora, que os europeus eram uma civilização superior e que levavam seu exemplo para o mundo. Por isso, a opção das elites brasileiras de, quando libertavam os escravos, trazerem imigrantes europeus para substituí-los como mão de obra nas lavouras de café. Claro, moçada, observe que existem casos e casos. No século XIX, a maioria dos imigrantes veio para substituir a mão de obra. Em algumas regiões mais ao sul do Brasil, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, alemães e italianos vieram para ocupar espaços até então desocupados na fronteira sul. Mas de qualquer maneira, moçada, se dava oportunidade para o europeu que estava desempregado lá e veio para cá ou para preencher vagas de trabalho ou para preencher espaços em aberto, e não se dava oportunidade para os escravos recém-libertos que ficaram marginalizados, e essa situação traz consequências até nossos dias. Moçada, na nossa próxima aula nós vamos estar falando do final desse segundo reinado, da Guerra do Paraguai, da crise política onde Dom Pedro brigou com a igreja, onde Dom Pedro se desentendeu com os militares, onde Dom Pedro perdeu a base de apoio dos cafeicultores e de outros latifundiários, e depois Dom Pedro caiu. Espero que vocês tenham curtido nossa aula, espero que a gente esteja ajudando vocês e espero, sobretudo, moçada, que a gente esteja ajudando vocês a cumprirem seu objetivo, que é, não esqueçam nunca, o topo do Enem, e é lá onde nós estaremos daqui a alguns dias. Um grande abraço, segue firme, segue forte, vamos lá, eu vou ali, moçada, tomar um café e depois a gente continua estudando.
do what I want any old time.